Então eu vou dar início ao nosso episódio de hoje, que vai falar da estética íntima, do pudor ao poder. Então nós vamos abordar para vocês o tema com bastante leveza, né? Sem pudor, com mais poder de atuação, com mais conhecimento. Afinal, se trata de um órgão muito importante na saúde como um todo. E também, assim como tudo na gente, né, sofre as degradações dos desajustes e desgastes do tecido pele e seus anexos, né? Dentro da musculatura, dentro do envelhecimento, do fotoenvelhecimento, de manchas, de flacidez, né? De diminuição de libido, tudo isso nós vamos falar um pouco de uma maneira bem educativa, levando em consideração as principais características do envelhecimento cutâneo desta região. Logicamente, que eu vou deixar bem claro aqui, lógico que todo mundo já sabe, mas para que não fique desinformado, nossa temática, nossa pegada é toda não invasiva, não é nada da área do médico, tudo que é da área do médico a gente vai delegar para médicos, tudo que é da área do fisioterapeuta, urologista, nós vamos delegar para o fisioterapeuta, urologista, ou seja, de novo salientando a grande importância da estética multidisciplinar, onde cada um age na sua área de atuação com grande responsabilidade e ética e muito respeito, né, por cada um dos colegas de trabalho aqui dispostos. Então nós vamos falar do tabu ao mais vendido, né? Um dos melhores e mais vendidos procedimentos da estética em várias clínicas que nós estamos coordenando e fazendo consultorias pelo Brasil. Eu vi isso acontecer aos poucos, de 5 anos para cá, e esse ano passado todinho já tivemos um grande boom de informações, né? Finalmente, as pessoas começaram a dar um pouquinho mais de importância ao estudo da estética íntima, porque se entendia de estética íntima talvez algo que não se pudesse tratar, mas o que nós vamos abordar é a pele e seus anexos da região íntima, axila, virilha, seio e a região genitália, tá? Minha área de atuação, meu foco na estética íntima é a estética feminina. Tem pessoas que trabalham estética masculina, todavia eu não tenho foco em cima desse nicho. Todavia, se você quiser utilizar o que a gente chama de atendimento unissex, vai ter que ter determinados cuidados, determinadas áreas de atuação, setores separados, conforme eu já sugeri a vocês, que você coloque setores separados para a estética masculina e feminina, também o dá na necessidade de atendimento da estética íntima, tá? Que vai muito além da depilação. O pessoal acha assim, que eu vou falar de depilação. Depilação é uma das perguntas que eu tenho aqui com relação ao assunto, mas que nós vamos dar uma abordagem de dicas fisiológicas, tá bom? Então, muito prazer novamente em receber vocês e vamos às nossas verdades e mitos sobre a higienização. Eu prometi a vocês, lá na nossa live de faixa etária, a cada 10 anos, né, na involução do envelhecimento e o gerenciamento sustentável do mesmo, nós identificamos, em um primeiro momento, uma faixa etária onde há uma baixa informação, onde deveria ser informação prioritária, que é de 10 aos 20 anos, de como nós educarmos nossas crianças e adolescentes aos cuidados íntimos, sem, contudo, levar isso para o âmbito de sexualidade, apesar de ser uma região intimamente ligada à sexualidade. Nós falamos também sobre a importância da descontaminação e higienização adequada do couro cabeludo e que isso faria uma simbiose dentro da dinâmica do cotidiano clínico da gente, de várias disfunções aí inestéticas, incluindo a principal delas, a acne. E aí mencionei a vocês que seria necessário entender melhor a contaminação cruzada de vários fungos e várias bactérias, incluindo no nosso roteiro o entendimento da candidíase, que é um fungo que vai aí atrapalhar muito a condição da região íntima da maioria das mulheres aí que tem vergonha de perguntar sobre o tema, né? E que fazem tratamentos ginecológicos e continuam sendo tratamentos médicos, mas que nós podemos discutir o tema, a aprender a fazer uma abordagem para cliente procurar o médico quando a gente percebe que tem alguma coisa de errado ali na flora, né, na mucosa e em toda a secreção da região.
Nós podemos até não sermos responsáveis pelo tratamento, mas somos responsáveis em identificar e encaminhar, dar um alerta, né? Ajudar essa pessoa nas consequências nessa região. Então eu vou ler agora as perguntas, que foram as perguntas que eu mais recebi durante esses 5 anos de dedicação aí à estética íntima. Tudo começou quando eu comecei a fazer um projeto. Eu fiz um curso de graduação em ortomolecular, além da graduação em estética, imagem pessoal e cosmetologia que eu fiz também um curso de graduação em ortomolecular. E no período em que nós estávamos para fazer uma defesa, houve um sorteio que eu até não estava presente na sala de aula no dia, estava dando um curso, e o meu grupo, a gente fez isso em grupos, porque tinha uma coordenação dentro da faculdade, dentro de projetos sociais, o que é muito bonito, parabéns, né? As instituições que fazem isso, para o atendimento a comunidades. E foi feito no Rio de Janeiro essa pesquisa. E caiu o tema, como a abordagem terapêutica não invasiva poderia atuar junto a doenças, né, correlacionadas à estética íntima dos nossos clientes e pacientes. E o trabalho em colaboração foi feito junto com módulos do pessoal da fisioterapia e urologia e também feito com o pessoal da ginecologia, que também fazia todo um trabalho nessa mesma empreitada. Estávamos nós, né? Que cuidávamos da pele, seus anexos, da região ali como um todo. Inicialmente, eu pensava que nós iríamos falar basicamente sobre o que realmente estava assim dentro do nosso poder, que eu pensava ser, julgava ser, do clareamento da região, né? E da hidratação. Eram 2 coisas que eu levei como base para iniciar. E vocês estão cansados de saber que eu amo fototerapia e levei então a temática, o uso do LED azul, na época, para estar iniciando ali um projeto também, até mesmo para eu publicar alguma coisa. Na época, a primeira intenção era essa. E associado ao ortomolecular. Na triagem, a gente começou a perceber que a maioria das pessoas que estavam ali para serem cuidadas, até mesmo por conta do campo educacional, né, do mesmo nicho, que eram pessoas voltadas para urologia, né, gineco-urologia, em que se tratava bastante de incontinências urinária, enfraquecimento da musculatura pélvica de uma maneira geral, libido. Então, nessa época, a gente teve que fazer essa aproximação multidisciplinar, o que foi muito importante para uma visão ampla sobre o assunto. Eu estava muito limitada, assim como muitas vezes acontece com quem começa a trabalhar com estética íntima, limitada à hidratação e a clareamento, né? E vai muito além disso, a coisa é muito mais avançada do que a gente julgava ser. E nesse momento eu comecei também a ter uma aproximação da equipe de ginecologistas do projeto. Inicialmente a gente fica com um pouco de receio, porque há um endeusamento normal, né, da classe médica, no sentido de a gente não poder tocar naquilo que eles estão fazendo para até mesmo talvez não atrapalhá-los. Então eu tive que chegar aos poucos, com muita humildade diante ao processo, porque eu queria que eles entendessem que eu poderia ser uma ferramenta muito mais ampla do que propriamente estava sendo colocado para a gente no projeto. Então foi uma coisa muito desafiadora, sabe, gente, para 5 anos atrás, né? Hoje nem tanto, hoje eles estão bem mais abertos. O grupo de ginecologistas, eles já estão abertos a uma estética multidisciplinar na região íntima. A grande maioria que está atualizado nos grandes congressos já estão estimulados a fazer essas equipes multidisciplinares, porque são coisas que não interferem, muito pelo contrário, ajudam no processo de tratamento deles, e são procedimentos que demandam tempo, sessões, dos quais eles, como médicos, não teriam tempo para estar realizando, e entendem, de fato, o quanto as nossas tecnologias e as nossas técnicas podem auxiliar no tratamento da região íntima, não só no envelhecimento, mas na saúde desta região como um todo. Então, nós buscamos, nessa época, já aprimorarmos o conhecimento. Uma das coisas que eu sempre privo quando eu falo nos cursos de estética íntima, tanto presencial quanto online, a gente tem as 2 versões, é que precisa se conhecer a área onde você vai atuar,
de maneira fisiológica, né, para que isso aconteça de uma maneira leve também, para que não vire um problema na sua vida. E assim como eu falo da face e da região do corpo, o conhecimento da musculatura ali da região, musculatura pélvica no caso, é muito importante para atuarmos com ferramentas laser, LED e outras ferramentas da estética com grande eficácia, ok? Então não adianta a gente... qual que é o protocolo? Vamos entender a fisiologia primeiro para depois pegar a abordagem do protocolo e aplicar conforme necessidade clínica, tudo bem? Então, eu vou para as perguntas e aí a gente vai, a partir das perguntas, eu costumo estar fazendo essas lives dessa forma, a partir das perguntas eu vou elaborando os principais temas a serem abordados. Então vamos lá? Muito prazer em recebê-las então, né? De uma maneira muito leve eu procuro abordar os temas e tirando as dúvidas. Logicamente que vai ter coisa que vai passar, o Marco continua de olho aí, mas se caso eu não responder alguma pergunta de vocês, coloquem essas perguntas lá no Instagram quando eu colocar perguntas para as lives e aí elas serão lidas ao vivo. Então vamos às perguntas elencadas, que foram perguntas que têm tudo a ver com o tema, perguntas meio que de cunho pessoal, voltadas para a higienização, que eu fiquei de dar dicas para vocês na live das faixas etárias, da importância da ideal higienização e de como nós podemos, né, dar dicas e montar cartilhas para que essa higienização seja bem elaborada. Então, tomei o cuidado de esclarecer essas dúvidas de higienização adequada para vocês. Logicamente que seguindo, né, os produtos destinados a essa finalidade. A primeira pergunta foi: sabonete comum versus sabonete íntimo. Quais as diferenças para explicarmos como sugestão de nossas clientes? Qual a importância de ser ginecologicamente testado? E o que nós podemos responder e aquilo que é da área médica? Então é uma pergunta bem elaborada, cujo as respostas estarão dentro do meu tema de hoje. Outra pergunta muito comum é se a depilação íntima total, virilha total, faz realmente mal, qual é a opinião e qual as principais sugestões aí do mercado. Terceira pergunta: como saber que a minha cliente de estética íntima tem características da candidíase? Como é que a gente consegue identificar, né? De uma maneira, lógico, não médica. O que fazer? Como indicar um ginecologista? Como auxiliar de forma produtiva em tratamentos coadjuvante terapêutico? O que nós temos ali que pode não atrapalhar no caso de um tratamento, né? Não invasivos. Então eu vou falar sobre isso também. Qual a diferença da área da estética e da área ginecológica? Quais são as áreas que realmente uma pessoa formada em estética a nível técnico, tecnólogo, pode atuar? Ok? Qual a área que seria um ginecologista atuando e qual a área seria um fisioterapeuta urologista atuando? O que a gente não pode fazer? O que a gente não pode ofertar? É uma coisa também que às vezes fica muito entre linhas nas respostas aí do mercado. Nós vamos falar também qual a opinião, me perguntaram, professora, qual a sua opinião sobre as lâminas Gillette e outras marcas, lâminas, para fazer a depilação do local da região íntima? Qual seria, né, o termo adequado? Eu iria abordar para vocês e vou abordar sobre a agressão epitelial que uma lâmina causa na região íntima. E o quanto isso, eu já respondo de uma vez para vocês, e o que é muito peculiar essa pergunta, e o quanto isso pode prejudicar nos processos inflamatórios de contaminação fúngica e bacteriana na região, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação às clientes, cuja na ficha de avaliação clínica você tem que perguntar que tipo de depilação ela faz, se ela usa lâmina, mesmo que seja de vez em quando, só para parar ali nos períodos onde ela está intercalando depilações com luz e etc. E orientarmos sobre o uso adequado da asepsia antes e depois do uso de lâmina, ok? Para minimizarmos essas inflamações aí e essas contaminações para o campo, né, de cultivo de fungos e bactérias. Uma outra pergunta que eu recebo com bastante frequência: existe uma maneira correta de lavar e higienizar a região íntima? Isso a gente pergunta bastante
com relação ao consumidor final. Às vezes você está tratando a cliente e às vezes você não tem condições de instruí-la corretamente sobre a higienização, que é aquela cartilha que eu sempre peço vocês para montar sobre os procedimentos e sobre home care, cuidados em casa. Então, a gente fala disso com os nossos adolescentes, que a gente trata a acne em fase adulta e em fase adolescente. A gente ensina isso de maneira muito didática, sem nenhum tipo de problema. É um assunto, conforme eu disse para vocês, é um assunto muito importante e ele tem que sair do âmbito de tão somente sexualidade para o âmbito de saúde estética, que é essa pegada que eu quero que vocês tenham aí dentro do negócio estético de vocês. É um mercado fantástico e mais uma abordagem clínica possível para dentro do cotidiano, de real aplicabilidade e resultados, onde você pode ter aí um ganho extra, né? E sair daquela zona de conforto muito comum de nós todos. Então nós vamos ter uma maneira correta, sim, de higienização, é que a gente tem uma diferença de movimentos transversais e movimentos verticais, tá? Existe uma diferença e uma forma correta de fazer essas movimentações. Então, vocês podem criar cartilha, usar vídeos demonstrativos, não propriamente ao vivo, mas em modelos, né, de plástico, para estar fazendo uma educação, reuniões. Aí, gente, é conforme cada um de vocês vai interagir com esse assunto, né? Como é a cabeça de cada um e como é a receptividade também do seu consumidor final. Vai sempre existir um grupo de cabeça mais aberta e um grupo um pouco mais fechado. Então a gente tem que saber lidar com as situações. Em se falar principalmente região anal, que também vira um tabu muito grande, e dependendo da pessoa, dependendo do histórico de vida, dependendo dos traumas, dependendo de uma série de coisas que independem do nosso conhecimento primário, a gente pode estar mexendo num campo minado. Então tem que tomar muito cuidado. A gente brinca às vezes na aula presencial, que é uma região que tem que tomar muito cuidado, até mesmo na abordagem de como você vai dizer à cliente que a região anal é uma região de saúde estética, né? E que essa região precisa ser cuidada de maneira cotidiana e de maneira a prevenir os problemas inestéticos e os problemas de saúde da região com o passar do tempo, que vão aumentando muito. E que tem muito a ver com o conjunto da musculatura pélvica. Tá tudo interligado ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao conversar com a nossa aluna sobre a questão, da nossa aluna não, com a nossa cliente, sobre a questão do tratamento de todo o períneo, ali superficial, lógico, nós não vamos a nível profundo é da classe médica e fisiologia. Então eu vou ali na parte que me cabe, na parte onde eu possa interagir de alguma forma, de maneira não invasiva, terapêutica, e que tenha comprovações, né, científicas e aprovação tanto da classe ginecológica quanto da classe da Anvisa para devidos fins. Então a gente tem diversos produtos, eu vou até apresentar alguns que eu uso com mais frequência para vocês, diversos produtos da estética que foram desenvolvidos, vendo que o mercado estava cada vez mais crescendo, né? Quando eu me lembro, quando a primeira vez que eu falei, até mesmo para a própria equipe da DMC, que eu iria abordar a estética íntima, a primeira preocupação que se vem é quanto à confusão que se causa, né, com a questão de sexualidade, da figura também imposta. Toda vez que eu falo que eu vou falar de estética íntima no congresso, ou onde quer que seja, até mesmo através desse meio, das pessoas confundirem o fato de eu estar falando de estética íntima e de eu estar abrindo a minha estética íntima a público. Entende? São coisas bem diferentes e que talvez gere um pouco de medo quando você vai fazer uma abordagem dentro da sua clínica. Será que essa pessoa vai confundir os lé com cré, né? A minha abordagem de saúde estética? Então eu tenho que ter argumentos e uma forma de falar, porque é um campo muito delicado e às vezes minado para a gente também chegar com tudo. Então, de repente, ir aos poucos, né, de forma gradativa, educacional, para depois a gente entrar com temas um pouco mais dentro de um cotidiano mais leve, né, onde a gente leve mais para um lado de um tom de brincadeira nesse sentido, né, onde vai acabar na abordagem envolvendo sexualidade propriamente dita. Então, é uma coisa que eu quero deixar para vocês. Então, nós vamos falar sobre a higienização de maneira correta, né, se existe
esse movimento correto. Sim, existe e nós vamos abordá-lo. Eu vou dar dicas para vocês sobre a higienização, inclusive sobre a higienização de roupa íntima, calcinha, cueca, etc. Que as pessoas, às vezes, não são orientadas. Muitas vezes nós não fomos orientados e muitas vezes não orientamos outras gerações e temos a oportunidade de fazer isso de uma maneira produtiva, né? Trabalhando com a estética íntima. Me perguntaram também qual lubrificante para estética íntima é mais utilizado e mais indicado pelos ginecologistas. E se a gente pode estar falando sobre isso? Olha, gente, desde que você tenha um trabalho conjunto com ginecologicamente testado, não vejo problemas nisso. Existem tratamentos para secura, né, ou ressecamento da região íntima, principalmente nas nossas clientes que nos abordam para esse tratamento ou que são abordadas por nós, e nós começamos a realizar ali um tratamento de flacidez e desidratação e musculatura pélvica e clareamento e outros. E começamos a perceber, ou através de relatos, porque a gente conversa sobre a região, se percebe-se ali um ressecamento, se há algum ardor, não no sentido de nós tratarmos isso. Porque nós não vamos tratar isso, precisa da área médica. Todavia, a gente precisa conhecer a cliente para que a gente também entenda se ela tem alguma alergia, se a região está ressecada demais, se ela tem alguma predisposição. Então, a pele da região ela é tão sensível quanto a pele da região dos olhos aqui. Então, a gente tem que trabalhar em cima de uma área em que tem muita sensibilidade. A região de mucosa, que é a região grandes, pequenos lábios ali, a gente vai mencionar ali algumas coisas sobre o tratamento com lasers e LEDs, mas que são coadjuvantes a outros tratamentos, que são tratamentos estritamente de uso médico, tá bom? Períneo em profundidade, de uso fisioterapia e urologia. Aí tem algumas radiofrequências que são colocadas na região também de introito, que também são de uso restrito. A gente tem que obedecer e respeitar as áreas restritas, onde, mais uma vez, eu aproveito para ressaltar aqui que os conselhos deverão serem consultados, né, com relação à área de atuação. A área de estética não invasiva é a borda exterior, tá? Eu posso trabalhar com luzes, lasers e LEDs que não vão ser introduzidos, eles vão serem aplicados na base externa. Isso é uma grande vantagem, uma ferramenta excepcional que nós temos na mão e estamos subutilizando. Então, quando eu falo para vocês sobre dicas de lasers e LEDs sendo subutilizados pelo mercado, é nesse sentido. A gente tem uma ferramenta fantástica e está sendo subutilizada, porque a gente está pegando só protocolos prontos e achando que aquilo ali basta. Muitas vezes, por costume do próprio mercado, de se lançarem protocolos, é uma coisa que é de praxe do mercado, não é um erro, mas é uma coisa que acontece, serem lançados protocolos A, B, C, D para iniciar a tecnologia no mercado. Mas daí o que a gente tem que entender é que aquela iniciação, que é a modelagem, é o como se faz, ela tem que ser absorvida por nós e desenvolvermos, através de conhecimento, de continuidade, profundidade, novas possibilidades clínicas. Uma delas, com relação aos meus estudos, até por conta de uma coerência de evolução do meu profissionalismo, da minha formação, foi buscar essas alternativas de melhor utilizar as ferramentas lasers e LEDs dentro do âmbito da estética íntima. E eu quero ser essa ferramenta para vocês, de mostrar a vocês o caminho de como vocês podem também melhorar e dar continuidade ao uso dessas ferramentas dentro do cotidiano clínico de vocês, tá bom? Outra pergunta muito importante que me fizeram aqui é a higienização em período menstrual, porque como eu falei que eu ia falar de higienização, o pessoal pegou bem em cima desse tema. Podemos, como fazer essa higienização e se nós podemos realizar procedimentos estéticos quando a nossa cliente está menstruada? Foi uma coisa que me questionaram que nós vamos abordar também na nossa live de hoje de maneira leve, viu, gente? Bem leve. Então a gente não vai achando aí também que nós vamos fazer o negócio em grandes profundidades. Quais os produtos ou dermativos que devem ser e que são utilizados
na área da estética não invasiva. O que observar, né? Então eu trouxe para vocês algumas dicas do que observar, quais são os principais ativos, as dicas de como utilizá-los também. Uma pergunta que me fizeram: Candidias, quais são as dicas da área médica que nós podemos ter para o nosso cotidiano estético, de cuidados de higienização e observação da área íntima? Então, vai muito além da gente só discutir aqui sobre nosso âmbito de atendimento. A gente também tem que ter um âmbito de uso comum, de informação de saúde pública, né? Assim como a acne deveria ser discutida como saúde pública, a estética íntima também deveria ser mais discutida, mais disseminada como saúde pública. Infelizmente, ainda não é, mas a gente está caminhando para isso, né? De quebrar esses tabus aí do pudor ao poder, né? Do tamanho do pudor que é colocado para esse assunto, para o tamanho do poder que esse assunto pode ter em todas as vidas, né? Não só nossas vidas profissionais, mas como consumidores final do procedimento que nós estamos aqui elencando. Flacidez na região, como tratar escurecimento, as manchas de uma maneira geral, né? Por atrito, no meio da coxa ali, aquela região de atrito para quem tem uma quantidade de tecido adiposo um pouco mais avantajada na região ali, por atrito de uso frequente de calça, né? Tipos de fricção. Algumas pessoas que fazem bastante aeróbica ou academia, no selinho ali da bicicleta, o atrito constante. Então são dicas que a gente pode estar implementando para as nossas clientes, para que elas fiquem atentas à saúde dessa região. Até mesmo nós, profissionais, que estamos ali sentados o dia inteiro atendendo, né? Quem faz a estética corporal mais do que a facial ainda levanta mais vezes. Mas eu não sei se é o caso de vocês, eu tive um período de uns 2 anos na minha vida, de atendimento de 9 da manhã às 9 da noite, em que eu ficava muitíssimo sentada, né? E até mesmo hoje, nas minhas aulas práticas, ou demonstrações, ou gravação de videoaula, a maioria dos procedimentos faciais é sentado. Então a gente não fica fica horas sentado atendendo. Então a nossa saúde estética também está em jogo nessa live de hoje, né? As dicas vai para todas nós, mulheres e homens também, porque esse tabuzão aí de que vou falar de estética íntima ao público e alguém pode interpretar esse assunto com maldade. A maldade está na cabeça do outro. Na minha não há maldade. No meu propósito aqui, a saúde, a orientação clínica, há dicas, há alertas, menos maldade. Então, se o outro tá com a maldade, que ele carregue pro quinto dos infernos. Falei. Agora vamos lá. E se vier de gracinha, a hora é essa. Se qualquer pessoa de qualquer sexo, masculino ou feminino, vier de gracinha, de palhaçada, aí o corte vem na faca, vem na foice, vem na tesoura e vem imediato. Porque aqui não tem criança, né? E se eu quisesse ser qualquer coisa, exceto que o meu propósito aqui, que é a saúde estética, eu estaria em outros meios de comunicação, agindo da minha forma, de outras formas. Então, quem chegar, gente, é uma revolta, porque ainda tem muita gente mal informada, mal educada, né? De mal com a vida, né? E não sei mais o que de mal pode ter nessa pessoa para vir com os assuntos e com umas piadinhas pro lado da gente. A gente passa por coisas nessa vida que servem muito de aprendizado, né? É onde a gente vai olhar e falar assim, coitada dessa pessoa, tem que ter pena. E corta mesmo e não tenha medo de cortar. E existe um negócio chamado justiça. Se isso passar do limite, acionar a justiça a nosso favor, tá bom? Porque tudo isso tem limite. Vamos lá. Como tratar o envelhecimento da região de uma maneira geral. Tá? Nós vamos aprender dicas importantes de como atuarmos no envelhecimento da pele e seus anexos, da região íntima de nossos clientes. O seio, às vezes, é uma região ainda mais íntima para algumas pessoas do que propriamente a região vaginal, região anal ou axilas. Então, são 4 áreas que a gente vai abordar, né? Axilas, região do seio e a região vaginal e anal. Aí o genitália feminino e genitália masculino. Mas como eu disse para vocês, a minha abordagem é feminina, ok? Por uma questão
minha, pessoal, eu só quis fazer esta abordagem, mas não é proibido e nem inadequado se você quiser colocar outras abordagens dentro do negócio de vocês, tá bom? Até por uma facilidade, né? A gente já trabalha com a depilação íntima feminina há muitos anos. Então, até mesmo para abrir o nosso horizonte com relação ao uso do laser e do LED na depilação como coadjuvantes de prevenção e tratamento. Então, tudo que eu vou falar aqui nesta live de hoje, ela é muito mais para cuidados e como eu fazer essa abordagem nesses métodos de envelhecimento, né? Que são naturais. Então, eu tenho ferramentas, princípios ativos, lasers e LEDs, que vão interagir diretamente, todos não invasivos, tá? Todos não ablativos, que essa parte ablativa continua sendo da classe médica, e todos em âmbitos que a gente chama externos. Mas tem tratamentos para a área interna, introito, introdutora ali da região do canal vaginal, que são de outros profissionais e que não serão abordados aqui e nem são realizados por mim ou por profissionais da área não invasiva. Que fique claro que nós vamos utilizar com resultados fantásticos. Quem já teve oportunidade de ver meus cursos, o antes e depois ali, acompanhando ao vivo ali como acontece toda uma transformação. E quem já atende estética íntima, as minhas alunas que estão aí, né, que queiram deixar algum tipo de relato sobre o quanto os procedimentos têm resultados maravilhosos, acima da nossa expectativa, se comparado à estética facial, que eu costumo brincar, né? A cara 1 e a cara 2, são excepcionalmente mais rápidos e, sem sombra de dúvidas, melhores em termos de quantidade de sessão e resultado imediato. Então, as clientes ficam muito felizes porque um primeiro tabuzão, lógico que se é criado, mas a partir do momento que a gente consegue lidar de uma maneira natural, ela vai entendendo que aquilo ali é um órgão que precisa de cuidados específicos. É pele, como assim o couro cabeludo né? Que a mão, que a gente faz tratamento, que colo, é uma região que é pele, que nós podemos cuidar e temos capacidade. Mas para isso a gente tem que conhecer e o convite é esse, né? Vou falar um pouquinho qual é a real importância, né, do aporte sanguíneo na região, cujo é uma função muito interessante dos nossos lasers terapêuticos. Então, como o laser terapêutico pode ajudar nessa região com esse aporte sanguíneo e o que esse aporte sanguíneo realmente ajuda no âmbito, né, geral dessa região, dessa saúde estética. O libido também, né, nós vamos falar um pouquinho sobre dicas clínicas terapêuticas. Levando em consideração eu iniciar, né, o tema, para que vocês possam entender definitivamente como, no emaranhado das respostas, eu montei a aula e como tudo isso pode ser dado como dicas para despertar em vocês muito mais do que só falar qual luz é boa para determinada disfunção, mas de você entender que existe todo um equilíbrio, toda uma simbiose que precisa fazer parte, inclusive para nosso uso pessoal, tá? Então vão ter coisas que nós vamos falar de uma maneira geral e coisas que vamos falar diretas para o uso das nossas tecnologias. Primeira pergunta, você tem uma ficha de anamnese de área íntima? Bom, específica, não, nós temos perguntas que nós vamos utilizar e a gente pega uma ficha de avaliação clínica estética íntima e coloca as contraindicações das tecnologias e dos princípios ativos que eu vou usar nessa ficha. Eu uso uma ficha padrão e coloco observações nela. Se você quiser a ficha padrão, que é uma ficha desenvolvida e aceita, né, pelos padrões, eu te mando. Agora, os adendos, que a gente chama de prontuários, são montados conforme cada condição inestética, cada indicação. Então, a gente faz as perguntas, que são praxes, né, da estética íntima, e montamos prontuário de atendimento conforme cada disfunção ou condição inestética observada e o que a gente pode fazer ali com relação a integralizar tudo que a gente tem de benefício não invasivo aos tratamentos necessários e até mesmo saber a hora, quando, por quê, quando, como
indicar tratamentos que são de outras áreas e que nós não podemos realizar. Outra pergunta foi, só um pouquinho que eu vou abrir. Na gestação, a área íntima escurece. Quando podemos fazer o procedimento? Então, gente, gestante, assim como eu já havia falado na nossa live que eu abordei as contraindicações do uso do laser e do LED de uma maneira geral, não vão ser diferentes para a estética íntima. As mesmas contraindicações do laser e do LED na estética facial, corporal, terapia capilar é para a estética íntima. Gestante, a gente não utiliza recursos eletroterapêuticos por determinação da Anvisa, ok? Então, nós não vamos tratar gestante. Lactante, puerpério, sim. A pessoa já teve o bebê, pariu, né? A gente até brinca. Depois que ela parir, aí a gente pode começar. Com relação à gestante, então, não vamos utilizar eletroterapias em gestantes, viu, gente? Por uma questão de ética, né? A Anvisa não permite. Então, eu vou iniciar para vocês o procedimento, né, das respostas imbuídos no envolvimento do assunto, para que também não fique um negócio muito maçante para vocês. Primeira coisa, conforme nós falamos na nossa live dos ácidos, é muito importante conhecer o pH da região que nós vamos trabalhar, para também entendermos melhor a atuação dos ácidos nessa região. Então, pH vaginal, para quem não sabe, o pH vaginal saudável está em torno de 3,5 e 4,5. Daí eu busquei todas as alternativas de uso de coadjuvantes lá atrás, há 5 anos, do que eu poderia de fato, dentro da estética, porque nós não tínhamos nesta época produtos específicos como temos hoje, né? Várias indústrias lançaram produtos específicos da área de estética, de 2 anos para cá, muitas investiram nessa área, mas quando eu comecei lá atrás, os meus primeiros testes e tal, não tinha específico. Então, eu tive que pegar o estudo clínico da região, aí nós fizemos um trabalho junto a um grupo de ginecologistas, para a gente não pecar, né, de fazer coisas em regiões onde a gente não podia fazer, depositar ácidos em áreas que eu não poderia depositar. Eu já tinha uma ideia de que não, porque eu tenho uma, né? Então, eu poderia fazer em mim primeiro, para ver qual que é a sensação. Mas essas experimentações em áreas tão delicadas, né, a nível de mucosa principalmente, a gente não pode também sair fazendo a Deus dará. Então, também não ia fazer em outras pessoas de forma irresponsável. Então, nós fizemos os testes clínicos baseados em autorizações da classe médica com a qual nós estávamos trabalhando na época da minha graduação em ortomolecular. Então, a primeira preocupação que eu tive foi com relação a ácido, que eu pensava, meu Deus do céu, né? Ao descobrir o pH, eu fui fazer, naquele meu estudo de ácidos, do mol, tudo aquilo que eu contei para vocês, peso molecular e etc., eu fui fazer uma avaliação, quais eram os ácidos que iriam combinar mais com toda a questão da mucosa, a questão do envolto, né? De pH e de lubrificação e de condições inestéticas da área. Então, os médicos, de uma maneira geral, sempre falavam do ácido lático, que é o ácido que é naturalmente produzido pelos lactobacilos da região íntima. Então, nós temos lactobacilos nessa região que produzem ácido lático devido a um pH 3,5, 4,5, para manter essa flora de uma maneira sadia. Então, baseando-se nisso, a gente foi buscar ácido lático e ácidos que se desassociavam em lático. Lembra que eu falei do pirúvico, que se desassocia em lático, em que em alguma etapa o glicólico se desassocia em lático. Então, estudar os ácidos foi de suma importância para mim e, como eu disse para vocês, é de suma importância para cada um de nós e é o meu grande pleito de desafio, né, em trazer vocês para um nível de conhecimento onde a tomada de decisão é sua, com relação ao conhecimento adquirido, a base fisiológica e a condição inestética apresentada. Então, as disfunções da região, elas podem ser gravíssimas se eu não souber o produto certo. Só que essa minha preocupação, ela existiu há 5 anos atrás e houve uma evolução. Eu me lembro num curso no Rio de Janeiro, onde eu levava preparo para a região íntima
e cuidados com a região íntima manipulados com autorização ginecologicamente testados de uma farmácia de lá e com uma ginecologista em parceria, porque não tínhamos nenhum produto na época que pudéssemos utilizar. Ao levar isso em conhecimento das indústrias, não só eu, mas todo mundo que trabalha com essa área, eu pedi às indústrias, quando assim iniciava uma aproximação, um produto específico, que tivesse, né, comprovações e se fossem ginecologicamente testados. Então, é a importância de nós colocarmos. Agora, eu usava alguns produtos estéticos, inicialmente, dos meus kits de estética facial, visto que o pH dos produtos que eu estava utilizando na face, na cara 1, eram muito próximos da aceitação do pH e reações químicas da pele, da estética da cara 2. Então, eu tinha, na época, uma preocupação em não deixar com que aqueles produtos que eu estava utilizando, que não eram específicos e que não tinham teste ginecológico, não caíssem nas mucosas, pequenos e grandes lábios. Fazia o tratamento, e essa é uma dica que eu quero dar para vocês, com os nossos volumizadores, redensificadores de colágeno, vitaminas, antioxidantes e companhia, todos eles clareadores na base externa, então do grande e pequeno lábio. Tivemos uma pausa, tá? Problema de conexão. Eu estava falando, iniciando sobre o LED azul. Então, em potências adequadas e não sendo as máscaras de LED, ok? Você não vai colocar na cara 1 e na cara 2. Eu não preconizo nem a cara 1, que dirá a cara 2, né? Falta de higienização total, um dos motivos que eu também não gosto dessas tecnologias. Mas, enfim, com LEDs de maneira adequadamente, sendo colocados em regras adequadas, né? Distanciamento correto, tudo certinho, tabela fototipo bem elencada, aparelhos com Anvisa, com boas potências, a gente vai interagir com um cromóforo porfirina dos micro-organismos dessa região. E ainda nessa época que eu estava fazendo a pesquisa, o nosso assunto primordial era como, de forma terapêutica, agirmos de forma coadjuvante no tratamento da Cândida, que era feito lá pela equipe médica. Então, nós entramos junto com a equipe médica para fazer essa parte terapêutica. E aí eu fui pesquisar na época como o LED azul poderia me auxiliar, além do clareamento e a hidratação por consequência que ele traria ali naquela região para mim, como ele poderia e se ele poderia colaborar com a tese principal do trabalho, que é o tratamento de cândida vulvovaginal. E para minha alegria, havia uma publicação de um mestrado de Enes Gentil, que é uma publicação lindíssima, que já mencionava o uso de LEDs azuis em tratamentos de cândida vulvovaginal. Então eu peguei essa base, levei para os médicos para começar uma discussão deles me permitirem utilizar no nosso trabalho de campo. E depois de muita discussão, né, não é fácil, não é na primeira vez, dá trabalho fazer essas coisas, né, depois de muitas coisas que eu tive que levar como agregado de comprovações científicas coadjuvantes, que não sejam diretamente da área, mas que são coadjuvantes e são importantes, eu consegui uma aprovação para iniciar, né, o tratamento lá. E não houve uma publicação desse meu trabalho, porque já haviam publicações, e aí eu comecei a descobrir lá atrás, em 1800 e alguma coisa, o uso de luz azul, que na época não eram LEDs, para esses tratamentos, tratamento de Propionibacterium bactério acre, tratamento de bactérias e fungos que tenham em sua anatomia a presença de porfirinas. Então foi muito bacana descobrir isso, mas ao mesmo tempo eu falava sobre esse assunto pincelando em minhas aulas de capacitação de laser e LED, mas não aprofundava tanto devido a uma certa resistência. Mas de 4 anos para cá, eu venho insistindo para as indústrias lançarem ativos que tivessem esse cunho para que nós pudéssemos ter uma linha ginecologicamente aprovada, testada, para que não infringíssemos, hora alguma, no resultado de simbiose, porque visto que eu estudei essa parte de bactérias, então eu quero falar para vocês, contar para vocês,
O porquê que eu tive essa preocupação, né, de contaminação cruzada, de interferir nessa camada de proteção, né, da estética íntima. Eu quero contar o porquê, né, higienizar com sabonete comum ou higienizar com sabonete. Então, é uma história, um histórico de pesquisa. Tá? Então, além do LED azul nos ajudar no clareamento, na hidratação, ele tem interferência direta no controle do acometimento fúngico, né? Não trata, que fique claro isso, ele não é um tratamento, ele é um coadjuvante terapêutico. Tudo bem quanto a isso, gente? Nós não vamos vender tratamento de cândida, porque tratamento de cândida quem faz é a área médica e vai continuar sendo, e a gente precisa dessa associação. Se a pessoa não estiver tratando com o médico, a primeira obrigação dela, que é dita, né, por nós todos e tem que ser feita, é ir procurar tratamento médico, consulta médica para iniciar o tratamento lá, porque o nosso é terapêutico coadjuvante, mas com grande eficácia e eficiência clínica. Eu comecei esses projetos e foi muito lindo, porque às vezes se você pegar isso jogado no ar, pode parecer que eu estou oferecendo um tratamento de cândida, não é isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de palavras, o uso de termos e marketing escrito ou falado em rede social ou para o nosso consumidor final. Porque as informações, elas podem ter interpretações dúbias, ruins, né? E levar as pessoas a causar problemas com relação ao que está sendo falado que não existem. Então, esse cuidado também tem que se ter ao se falar sobre os benefícios que a fototerapia traz ao âmbito da estética íntima, a começar pelo LED azul. E aí nós vamos falar também do uso do laser vermelho e infravermelho nessas ações coadjuvantes de melhora sistêmica como um todo ali. O próprio ILIB, né, trabalhando meridianos, circulação e sexo, que são maravilhosos para a região com relação à perfusão sanguínea. In loco, o laser vermelho também é fantástico e eu quero dar uma dica para vocês sobre libido. Eu não vou poder ficar falando alguns termos aqui na live, né? São termos de curso, mas quero alertar vocês que o laser vermelho ele pode e deve ser aplicado nesse âmbito libido, né? Lógico que é um assunto exclusivo de curso, mas eu quero contar o histórico clínico de identificações de porquê para que vocês entendam e possam interagir de forma objetiva, de forma racional e efetiva nesses tratamentos. Então, a minha primeira preocupação no histórico de pesquisas foi o pH. E para ajudar vocês, eu vou contando o histórico de pesquisa para que vocês saibam de que nenhum dos protocolos, dicas clínicas ou associações que eu possa vir a orientá-los é tirado do nada. É tudo baseado em muita vivência e muita labuta, né, gente? Muito trabalho em cima do cotidiano, em cima da aplicabilidade clínica, não só de teste, mas de atendimento também, que hoje não o faço mais. Mas há até 2 anos e meio atrás eu fazia atendimento cotidiano. Então isso nos traz uma experiência fantástica, inigualável. Os livros, as pesquisas, a parte teórica, ela é linda, ela é supra importante. Todavia a prática clínica, a mão na massa, pega para capar, é o que te traz todas as mazelas e as delícias do saber fazer, né? Então, uma das coisas que a gente vai ficar preocupada a partir de agora é com o pH. A maioria dos sabonetes comuns do mercado tem um pH alcalino, acima de 5, 6, 7, 8 às vezes. Por isso, não são indicados, respondendo a nossa primeira pergunta, não são indicados para higienizar a área íntima. Por isso que os produtos levemente ácidos são os ideais para a estética íntima.